Pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Marcelo, executivo de negócios da CS Treina. Sejam muito bem-vindos e também muito obrigado por terem reservado esses próximos 60 minutos aqui para a live sobre o tema de inteligência artificial na era dos dados, gerenciando metadados com eficiência e inteligência. A intenção desse encontro é de trocarmos experiência, tá, sobre as melhores práticas em gestão de dados e como a IA está transformando a forma de gerenciar metadados. Temos aqui como palestrante convidada a Michelle Sheida, que é uma profissional com mais de 25 anos de experiência em transformação digital, com forte atuação em liderança e arquitetura de dados, defensora da cultura data-driven e ela tem atuado em grandes empresas, né? A Michelle é uma grande conhecida nossa aí de bastante tempo, né, Michelle? Sim, E no, a gente está parceiro há um tempinho já, né? é verdade, né? E no papel de facilitador também está aqui conosco o Caetano Andrade Silva, que é o nosso sócio-diretor da CS Treina. Ele também é consultor especialista, instrutor e mentor em governança de dados e inteligência artificial também. Bom, essa live ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível em nosso site, que é www.cstreina.com.br, onde vocês poderão revisitar a qualquer momento. Inclusive, lá no site tem outras lives já realizadas também sobre essa temática de governança e gestão de dados. Ok? Bom, Michele, então muito obrigado por ter aceito o nosso convite e a palavra é sua. Vamos lá. Show de bola, gente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo tempinho aí que vocês reservaram para a gente bater esse papo. O assunto está em alta, né? A IA tá vindo aí para ajudar a gente em um monte de coisas, mas eu acho que o tema relacionado à gestão de metadados, ele é bem amplo, né? A gente não está falando aqui só sobre automatizar processos de gerenciamento de metadados para arquitetura de informação. Se a gente for olhar aí como um todo, né, a gente vê a questão do metadado em todos os lugares, né? E a IA usando o metadado o tempo todo, em todos os lugares, para promover inteligência, né? E ações que facilitam nossa vida aí. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Na hora que vocês estiverem vendo, vocês me falam. Já está aparecendo aqui, Michele. Tá aparecendo? Sim. Muito bom, legal. Bom, pessoal, a ideia aqui é um bate-papo bem para uma troca mesmo, né? A princípio, eu acho que assim, inteligência artificial é algo bastante novo para alguns, mas já antigo no mundo, porque a gente já trabalha a inteligência artificial em outros aspectos aí, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente lembra muito das interfaces de usuário, né, que usam a inteligência artificial e se comunicam através do modelo de linguagem amplo, né, que é o LLM. Então, a gente pensa no ChatGPT, a gente pensa no Copilot, no Gemini, né, e outras opções que a gente tem no mercado cada vez mais, inclusive, né. Mas acho que cabe a gente contextualizar um pouquinho da diferença, né, entre um prompt de interação do usuário com inteligência artificial e de um agente de IA, realmente, né? Então, inclusive, esses dias eu participei de um bate-papo que o pessoal estava questionando, né? Será que a Alexa é uma IA, né? Na verdade, ela é um dispositivo, a Alexa, né? Ela usa a inteligência artificial para aquele dispositivo interagir com o usuário, né? A gente pode dizer que ela é uma inteligência artificial, né? E assim, ela, como qualquer outro dispositivo que interage com o usuário, esse dispositivo ele consulta uma série de metadados que estão por trás, nos bastidores, né? Então, assim, é legal a gente entender a diferença de prompt e de um agente de IA. Um prompt é isso. O agente de IA já é um programa mesmo, né? Ou seja, já é uma execução mais autônoma, né?
através de um código onde eu executo ações baseadas em inteligência artificial, né? Então, por exemplo, quando eu interajo com um dispositivo de LLM, no ChatGPT, por exemplo, e eu pergunto, liste para mim as opções de passagem aérea para Milão. Eu estou na página de inscrição de um site onde eu estou me inscrevendo, por exemplo, um curso de moda, né? Então, eu tenho ali uma série de consultas de metadados que a IA faz por trás dessa interação, né? Para intuir outras coisas, né? Para me levar a ações, né? E o conceito de agente está por trás executando essas ações, né? Então, eu não estou só interagindo com um dispositivo, num prompt com uma inteligência artificial, eu estou também interagindo com um agente de IA que está por trás, consultando metadados e executando ações, né? E hoje a gente também tem o conceito de multi-agente, né? Onde a gente tem, onde existe um agente se comunicando com o outro através de uma comunicação universal, que é o protocolo MCP, que possibilita o contato e conexão entre esses agentes. Então, por exemplo, se eu estou no site de uma escola de moda, me inscrevendo para um curso em Milão, quando eu estou fazendo a inscrição usando inteligência artificial, essa inteligência artificial pode me conectar a um outro agente, né, de IA, que já faz, inclusive, sugestões de voos naquela data ou anterior àquela data, com horários específicos, valores, e que me possibilita executar a compra da passagem. Além disso, também pode me fornecer conexão com outro agente que vai efetuar, por exemplo, a reserva num hotel, né? Então, esse é o conceito de multi-agente. E por trás disso tudo está o quê? Metadados, né? Então, agora que a gente meio que contextualizou aí diferença de prompts para agentes de IA, falando um pouquinho da inteligência artificial em si, né? Agora a gente precisa falar um pouquinho do que são os metadados, né? Então, acho que o assunto pode ser até mais conhecido para vários aqui, que já trabalham com arquitetura de informação, governança de dados, né? É um assunto muito muito falado, né, nessas disciplinas, mas metadados nada mais é que informações sobre um conjunto de dados, né, ou seja, informações sobre outros dados, né. Os metadados, quando eles estão bem estruturados, eles permitem localizar dados com mais rapidez, entender o contexto desses dados e assegurar a conformidade com questões regulatórias, por exemplo, né? Integra, né? Metadados, a integração entre metadados possibilita um melhor gerenciamento, né? E de forma inteligente a gente consegue organizar os dados, estruturá-los, né? Então, tudo que a gente vê por trás de alguma coisa, de alguma interação, a gente tem metadado, né? Vamos seguindo aqui. A apresentação, eu preparei coisas bem tranquilas para a gente seguir, com exemplos práticos, tá? Então, assim, a ideia é que a gente entenda como a gente faz o gerenciamento de metadados, mostra aqui alguns exemplos práticos e ferramentas que a gente tem disponíveis para esse gerenciamento, né? Como é que a gente inclui a IA, né, nesse gerenciamento, e lá no final a gente vai falar um pouco sobre reflexões e desafios que a gestão de metadados tem com o uso de IA, né? Então, nesse papo aqui, a gente vai entender um pouco por que os metadados são importantes, como é que a gente faz o gerenciamento, como que a gente aplica IA nesse gerenciamento. Então, por exemplo, tem vários exemplos práticos aí que a gente pode citar, né? E a gente vai falar sobre alguns casos específicos, né? Bom, o que são, então, os metadados, né? A gente pode dizer que é uma espinha dorsal da arquitetura da informação? Podemos. Mas podemos dizer também que o metadados é um backstage, né? É tudo que está por trás
da informação em si, né? Então, assim, no mundo dos dados, as informações sobre os dados são metadados, né? E eles definem o quê? Dados sobre dados, então, informações sobre outros dados. Descrevem, classificam, conectam informações. Então, sabe aquele monte de informação que ninguém quer documentar, mas que todo mundo precisa quando dá algum problema? Pois é, a gente está falando dos metadados, né? Eles não aparecem no palco, mas sem eles o show não acontece. E aí vem a IA, que entra como um apoio, né, para a gente organizar esses metadados, né, de forma automatizada, né? Então, os metadados descrevem, né, outros dados e ajuda a gente a organizar esses dados, encontrar, gerenciar, acessar, né? Então, pensa nos metadados como se fossem etiquetas, rótulos, né? Informações sobre dados. Como eles foram criados, quem criou, por que, onde foram criados, né? E aí, os metadados, eles vêm para auxiliar em várias coisas, né? Então, a gente usa metadados para reconstruir eventos, identificar comportamentos, obter evidências, né? Os metadados mais comuns que a gente tem são os descritivos, né? Mas tem outros tipos de metadados. Tem metadados estruturais, tem metadados técnicos, tem metadados administrativos, né? E falando um pouco sobre esses metadados, eles ajudam, então, por exemplo, metadados estruturais, eles ajudam a fornecer um contexto e detalhes sobre como o dado está organizado e relacionado, para ele poder ser interpretado, né? Então, numa arquitetura de dados, a gente usa os metadados para entender, por exemplo, como está estruturado um esquema de banco de dados, né? Então, as colunas, as tabelas, os tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras, são metadados, né? De um esquema de banco de dados. Então, o modelo de dados em si, que é um diagrama de entidade de relacionamento, né? Ele mostra as relações desses dados, né? Então, além de mostrar ali as colunas das tabelas, por exemplo, o ID do cliente, o nome do cliente, a data de nascimento do cliente, mostra também de que forma o cliente se relaciona, por exemplo, com uma outra entidade, que é pedidos, por exemplo, né? E aí, onde eu vou ter informações sobre pedidos que também são metadados, né? Dentro de um dicionário de dados, né, eu posso ter elementos de dados, incluindo definições, formatos, que são considerados metadados. Restrições, por exemplo, eu dizer que um campo CPF tem que ser composto por 11 dígitos numéricos, sem caracteres especiais. Isso é informação sobre o dado, então é um metadado, né? A forma como eu faço a indexação, né, dessa informação, usando a coluna nome do cliente, por exemplo, né, é também um metadado. Metadados administrativos, por exemplo, fornecem informações de quem criou o dado, quem acessou, quem excluiu, quem inseriu, enfim, quem modificou, né? Também controla a versão de documentos e artefatos, né? Então, são informações que ajudam de forma administrativa a contextualizar o dado. Também são metadados. Metadados técnicos já fornecem informações mais técnicas sobre dados, então, assim, o formato, regras de validação, cálculos de resolução, software que foi usado para criá-los, né? Então, o formato de um arquivo, se ele é um CSV, um JSON, um XML, é um metadado, né? Política de retenção, que define o tempo dos dados, como que eles devem ser armazenados, é uma informação sobre o dado, né? Então, ou seja, tudo isso é metadado, né? E está por trás da informação. Para a gente gerenciar metadados, né? A gente tem que pensar um pouco em estruturar os dados, né? Então, a gente já falou aqui que os metadados são a espinha dorsal da arquitetura de informação, mas manter tudo isso organizado dá um pouco de trabalho, né? É meio complicado, principalmente contextualizar, né?
esses metadados, associar esses metadados a uma semântica, não é uma tarefa muito fácil, né? Então, entra a IA aí para nos ajudar, trazendo uma possibilidade de automação, insights, para a gente poder agilizar e transformar o jeito que a gente lida com metadado, né? E aí, quando a gente explora a IA de forma estratégica, a gente consegue elevar o nível de gestão dos metadados, né? A IA pode permitir uma melhoria na descoberta dos dados, né? Permitindo, por exemplo, que os usuários acessem mais rapidamente aquilo que é relevante para a sua operação, permite que a gente aumente a qualidade dos dados para garantir dados mais precisos, complexos, porque ele pode ajudar a gente, a IA pode ajudar a gente a encontrar padrões não estruturados, né? Incompletos, imprecisos, né? Então, facilita a governança dos dados, né? Eu diria até que pode ajudar até a reduzir custos, porque quando a gente fala do auxílio da IA, nos ajudando a identificar duplicação de dados, a gente também, de certa forma, reduz custo, né, com armazenamento, né? E a tomada de decisão, que eu acho que é o principal meio aí, né, de consumir o dado em função de alguma ação que a gente vai tomar, né? Então, com a ajuda da IA, a gente consegue gerenciar melhor os dados, né? Garantindo confiabilidade para esses dados, né? E serem utilizados de forma eficiente. Exemplos práticos de gerenciamento aí de metadados utilizando IA. Então, trouxe aqui alguns exemplos mais do dia a dia de todo mundo, né? Não tão relacionados à parte de arquitetura de informação, para a gente ver que a IA está em todos os lugares e metadado existe em todos os lugares que a IA atua, né? Então, por exemplo, quem nunca entrou ali no Google Fotos e através da imagem do seu contato encontrou fotos daquela pessoa tirada em diversos lugares, né? Em várias datas, enfim, né? Em várias situações. O metadado daquela imagem sendo utilizado pela IA, né? A geolocalização, né? Você entra no Google Fotos e pega todas as fotos tiradas em Mendoza, na viagem de férias do ano passado. Ele está usando o metadado de geolocalização. Então, são metadados que estão por trás das imagens ali que estão sendo acessados. Quando a gente classifica automaticamente um documento ali dentro do SharePoint, né? Está usando toda a informação de metadado daquele documento, daquele arquivo, o tipo do arquivo, né, o formato, enfim, também tem metadado ali. O Spotify, quando recomenda aí uma playlist para a gente, né, baseada em gênero ou histórico, também está acessando informações que a gente forneceu em outros acessos que a gente fez à plataforma, né? Então, ele consegue aí, a IA consegue fornecer inúmeros insights aí, né? Um prontuário eletrônico, onde os metadados clínicos servem ali para uma análise preditiva, né? Então, você marca um exame num laboratório e a informação de que você é diabético já sugere que você tenha que fazer um exame de rotina para análise de glicemia, né? Então, isso é o nosso dia a dia aqui, né? Onde a gente encontra os metadados, exemplos de que o gerenciamento de metadados bem feito pode auxiliar a IA a facilitar a nossa vida, né? Então, vamos pensar aqui que uma empresa de TI, por exemplo, que precisa automatizar um processo de governança e integrar sistemas com mais agilidade. Utiliza a IA para classificar, validar, auditar dados em tempo real, né, garantir conformidades com legislações, como a LGPD, implementa linhagem de dados automatizada, rastreando origem e uso dos dados em sistemas de ERP, CRM, plataforma única de dados, enfim. A IA pode aí auxiliar
na detecção de anomalias, inconsistências de dados, né, em todas essas bases de dados, reduzindo aí riscos operacionais, melhorando a segurança da informação e ajudando a gente a identificar onde estão problemas, né? Nos hospitais, por exemplo, como é que a IA pode ser aplicada, né? A IA organiza prontuários e prevê, por exemplo, riscos clínicos, né? Então, se você imputa num sistema onde tem um agente fazendo uma pesquisa numa base de dados de prontuários, eu posso identificar que essa pessoa já passou por um atendimento, por exemplo, por conta de um infarte, e ela chegou com pressão alta, então eu já sugiro um risco. É como acontece hoje quando você faz uma triagem mesmo, né? Então, a IA vem para auxiliar nisso, né? Olhando sempre para os metadados que estão aonde? Estão em prontuários, estão em base de dados, estão nos exames, enfim, né? Pode criar painéis epidemiológicos, né? Mostrando a evolução das epidemias aí na linha do tempo, com pesquisas associadas, enfim, transforma aí anotações médicas de dados padronizados e interoperáveis, vamos pensar assim, né? Então, ou seja, sistemas se conectando com sistemas e fornecendo ações, né, específicas. Analisa imagens também, né, de forma prévia, com mais agilidade aí para os diagnósticos. Nas plataformas digitais, aí como a gente comentou, né, os metadados eles são usados para personalizar as recomendações, né? Então, análise de comportamento do usuário, por exemplo, onde você costuma assistir determinado conteúdo, que horário você costuma assistir, quantas vezes você assistiu um determinado conteúdo, quantas vezes você pausou, se você abandonou, se você assistiu mais de uma vez, né? Faz comparativo, né, de perfis similares, então, por exemplo, compara o seu perfil com um de outro usuário, sugere conteúdos, enfim, tudo isso a IA, né, nos ajudando, fazendo uso de metadados, né? Então, quanto mais a gente for capaz de gerenciar os metadados de forma estruturada, mais eu consigo ter sucesso com o uso de IA, né? Falando um pouco sobre ferramentas, né, para gerenciamento de metadados, existem várias no mercado, tá, gente? Não é o intuito aqui do nosso bate-papo indicar, dizer qual é a melhor ou pior, mas mostrar que existem ferramentas no mercado que estão trabalhando com o gerenciamento de metadados já utilizando IA, né? E tem várias aí, o Apache Atlas, né, que faz governança e linhagem aí dos dados, Colibra, Alation, Talend, o IBM Watson, são várias ferramentas de mercado aí que fazem não só catalogação, mas fazem descoberta e organização, né? Algumas tratam a parte de qualidade também, né? E vem para nos auxiliar nesse gerenciamento de metadados. E por que, né, usar a IA, então, para gerenciar metadados? Porque a gente tem cada vez mais um volume crescente de dados, né? Então, tem dados em todos os lugares, tudo gera dado, né? E dado gera informação, né? E esse volume crescente de dados é cada vez mais difícil de ser analisado, né? Então, vem a automação de catalogação, classificação desses metadados, né, sobre os dados, que vai auxiliar aí e vai proporcionar descobertas inteligentes em cima desses dados, né? Então, a gente vai conseguir ter os insights, que a gente sempre fala, né, em cima dos metadados. E com isso, conseguir apoio aí a conformidade e governança, né? Então, a gente organiza esse crescente volume de dados, automatiza, classifica, cataloga, automatiza essa organização, né? E acessa tudo isso para descobrir, né, informações novas
e corroborar aí com ações de conformidade, né? Então, vamos pensar assim, que a IA, quando utilizada na automação, ela nos ajuda ali com tarefas repetitivas, né? Por exemplo, classificação, catalogação, atualização de metadados, porque se eu não mantenho isso catalogado, classificado e atualizado, a IA também vai utilizar uma base que não está saudável, né, de metadados. Então, assim, se os dados estão estruturados, e são gerenciados de uma forma estruturada, eu vou reduzir os erros, né, e acelerar o processamento desses grandes volumes de dados aí, com a IA automatizando isso para mim. Então, os algoritmos da IA, por exemplo, eles identificam as consistências desses metadados, as inconsistências, né, as duplicações, lacunas que esses metadados podem ter, e pode, inclusive, os agentes de IA endereçar ações, né, que é o que eu estava falando, né, a gente ter esse conceito de interoperabilidade num cenário multi-agente, onde um agente faz uma análise, e o outro agente toma uma decisão, né? Então, os agentes podem se conectarem aí, né? Então, a IA também categoriza os dados com base em padrões. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar em padronizar esses metadados, né? Contextualizá-los, né? Dentro do tema onde ele está sendo utilizado. Então, assim como os dados de prontuário são contextualizados dentro de uma análise de risco, a gente também tem que ter essa visão aqui, quando vai criar um padrão, contextualizar e definir uma semântica para esses metadados, né? Justamente para facilitar ali a recuperação de informações no momento em que a gente precisar acessá-los, né? De forma inteligente. Então, outra coisa que a IA nos ajuda é interpretar os metadados dentro desse contexto, né, com uma certa precisão, né. Então, por exemplo, aquela questão de avaliar a restrição do dado, que o CPF tem que ser um dado numérico, né, de tantas posições e tem que ser obrigatório. Então, a IA, dentro desse contexto, pode interpretar se ele está inconsistente ou não, né? Hoje tem muita ferramenta no mercado que faz isso, tá? Por isso que a gente trouxe aqui o assunto de ferramentas que já fazem isso, né? Enfim, quando a gente aplica a IA no gerenciamento de metadados, né? Então, a gente tem que se preocupar sempre com o reconhecimento que ela vai nos ajudar a reconhecer padrões automáticos, né, de metadados. Ela pode também ali gerar glossário e fazer uma linhagem dos dados para ajudar nessa contextualização, detectar os dados duplicados e não conformidades, né, e ajudar ali, então, de forma inteligente, os agentes de curadoria dos dados, né, que a gente sempre fala bastante aqui, né, de avaliar a qualidade dos dados, deixar os dados consistentes, que os dados sejam seguros, que eu conheça todo a linhagem daquele dado, né? Então, a IA consegue nos ajudar nesse sentido, né? No contexto de classificação, de organização, normalização, representação, documentação, tudo que a gente faz com o metadado em si, né? Um exemplo, por exemplo, de uso de IA para documentação de uma estrutura de dados representada numa modelagem de dados, né? Toda a estrutura de dados deveria, né, por padrão aí, estar modelada, né? E o modelo de dados, ele fornece uma série de metadados sobre aquela estrutura, né? Então, eu posso ter, por exemplo, o uso de uma IA, de um agente de IA, olhando para esse diagrama de entidade relacionamento
identificando ali inconsistências, sugerindo adequações, né? Classificando os dados, né, com base na checagem desses metadados que estão dentro do modelo de dados, né? Eu posso configurar esse agente para ele identificar os dados que são classificados como dados mestres, como dados de referência, dados sensíveis, né? A descoberta de não conformidades com padrões de nomenclatura, por exemplo, formatação de campos, né? Posso criar algoritmos aí que validam conceitos, né? Olhando, por exemplo, para uma consulta num glossário de negócio, né? Sugerindo, inclusive, uma melhoria de documentação, né? Então, eu tenho aí a generativa aí fazendo parte disso também, né? Endereçando ações para curadores e para arquitetos de dados, né? Responsáveis por essa modelagem. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer usando IA no gerenciamento de metadados, né? Customizações em ferramentas de modelagem de dados, elas facilitam ali a documentação, a representação desses metadados, para que os agentes de IA consigam realizar, então, esse trabalho, né, automatizado de checagem de padrões, contexto, organização, enfim, né? A documentação de estrutura de dados, por exemplo, é interessante. Hoje a IA consegue gerar, fornecer para nós um script, né, de uma query de criação de objetos no banco de dados e a gente transformar isso, inclusive, no modelo, né? Mas não é só isso, né? Quando a gente fala de arquitetura de informação, a gente está falando também de padrões, de adequações que a gente precisa fazer nessas estruturas, né? Então, mostrar aqui para vocês uma brincadeira, né, que eu fiz aqui com o ChatGPT, né, onde eu pedi para ele escrever uma query de criação de 7 tabelas no SQL Server ali para uma biblioteca, né, e aí ele criou uma série de tabelas ali para mim, autores, editoras, empréstimos, usuários, detalhe de empréstimo, né, e depois, esse script aqui eu transformei num diagrama dentro do SQL Developer, né? E ele gerou para mim um diagrama de entidade de relacionamento, né? Então, assim, foi uma interação simples, né? Mas que se esse tipo de interação ela está dentro de um agente de IA, esse agente pode fazer outras consistências, né? Ele não só cria as tabelas, mas ele também pode validar padrões de nomenclatura, padrões de formatação, padrões de documentação, né? Classificar os dados ali, se tem algum dado mestre, se tem algum dado sensível, enfim, categorizar esse dado, né? De acordo com a sua restrição de acesso, dizendo se ele é público, interno, restrito, né? Então, ou seja, agentes de IA podem ser utilizados aí para uma série de tarefas que auxiliam o gerenciamento de metadados. E esse exemplo, a partir da modelagem de dados, é um deles, né? Projetos desenvolvidos aí com consultoria e implementação de customizações em ferramentas de modelagem de dados pode aumentar bastante aí a capacidade de gerenciar os metadados. Então, eu acho que o Caetano consegue falar um pouquinho mais dessa parte, porque a CS Treina, ela trabalha com isso, né? Ela fornece esse tipo de consultoria e implementação, e tem vários cases aí desse tipo de trabalho, né, Caetano? É isso aí. Deixa eu, até antes de falar sobre isso, né, comentando sobre esse exemplo que você fez, né, usando o ChatGPT, assim, uma brincadeira que as pessoas podem fazer aí, se já não fizeram, né, trazer um script, por exemplo, um script de criação de banco de dados, que tem ali várias tabelas, colunas, do jeito que veio do banco, né, uma reversa do banco, pega esse script, passa ele para o ChatGPT, mas anexa junto algum tipo de documento sobre o assunto.
eu tenho um descritivo do processo, eu tenho um normativo que foi usado para construir esse banco, né? E aí pede para ele fazer a dicionarização, né, ou a descrição de todas as tabelas e colunas, ou as entidades e seus atributos, né? E ele vai fazer perfeito? Não, vai fazer perfeito, mas eu diria que 80% ali fica muito bom. Você, lógico, tem que dar uma verificada em tudo e corrigir, complementar aquilo que está faltando. Então, essa é uma ideia também, assim, que eu já até experimentei em alguns casos reais, né, de usar ChatGPT, Gemini, outras LLMs, né, para ajudar a ser mais produtivo, né, nessa tarefa que às vezes o pessoal acha muito chato, né, de ficar documentando ou criando os metadados de negócio para um modelo de dados, por exemplo, né? Então essa é uma possibilidade também, né? E aí, sobre isso que você comentou, né, da nossa experiência em fazer customizações, melhorias nas ferramentas case, nas ferramentas de modelagem de dados, então isso faz parte do meu histórico profissional aí desde o final da década de 90, anos 2000, né, onde eu trabalhei com o Irving, com RStudio, com Power Designer, né, que são as ferramentas de modelagens mais, vou chamar assim, mais tradicionais, né, mais antigas e tradicionais, e sempre trabalhando nessa parte de customização, de melhoria de processos. Então, isso é bem interessante, né, de ser feito com o uso dessas ferramentas para ganhar produtividade, né? Então, melhoria de nomenclatura, padronizações, criação de regras, né, para uma modelagem dentro de um padrão, né, seguindo boas práticas de modelagem relacional, boas práticas para um determinado banco de dados, né? Então, empresas que usam DB2, outra usa SQL Server, outra usa Oracle, então cada uma precisa seguir um conjunto de regras diferentes, e esse tipo de customização que a Michelle se referiu aí, a gente já fez em alguns lugares, né? Por exemplo, aí a Cielo foi um dos mais recentes, mas também já trabalhamos com o pessoal da B3, com o pessoal da Via Varejo, da CVC, né, vários outros lugares aí onde trabalhamos essa parte de customização. É isso aí, Michelle. Tá fechado o seu microfone. Mutei aqui meu microfone, agora sim. Agora acho que o desafio é a gente partir para a construção dos agentes mesmo, né? Porque eu acho que os prompts, eles já mostraram ali, né, que é possível a gente obter uma série de facilidades, mas eu acho que, assim, o pulo do gato está na automatização mesmo, né, disso tudo, né, tá ali, sim, na possibilidade da gente conectar várias coisas, né, e conseguir agregar valor no todo, né. Então, por exemplo, essa brincadeirinha que eu fiz aqui do ChatGPT foi só uma interação com o prompt, né. Acho que o que agrega valor é você ter mesmo um desenvolvimento ali de um agente que consulta um glossário, por exemplo, de negócio, e sugere a adequação de uma documentação dentro de um modelo de dados, dentro de uma estrutura, né? Pode falar, Luciana. Oi, Michelle, tudo bem? Tudo bem. A curiosidade é sobre se você tem alguma plataforma multiagente que recomende, que seja do seu uso assim, mais prático, que mais se adequa a esse trabalho aí de criação de metadados a partir da modelação. Eu ainda não trabalhei com nenhuma plataforma multiagente, né? O conceito de multiagente, ele é novo, né? Ele tá surgindo muito mais na parte de e-commerce ali, né? Para conectar outros agentes. Então, aquele exemplo que eu falei ali no começo, né? Poxa, eu tô dentro de um site fazendo uma inscrição para um curso de moda em Milão, por exemplo, né? E aí eu estou usando um agente de IA que leu metadados a respeito de alguma base que eu interagi e está me sugerindo ali uma série de cursos específicos, e aí, ao mesmo tempo,
A hora que eu aceito e faço a sugestão e faço a inscrição, ele já me conecta com outro agente de, por exemplo, compra de passagem, reserva de hospedagem, enfim, esse tipo de coisa hoje já existe, né, no mundo do e-commerce, a gente consegue ver isso, mas na parte de arquitetura, eu creio que, assim, a gente está desenvolvendo, né, essa possibilidade. Numa experiência recente, a gente estava trabalhando justamente nisso, em criar vários agentezinhos, né, que pudesse fazer uma validação de padrões, né, de dados dentro de um modelo de dados. Então, eu estava desenhando um modelo de dados, né, relacionando esses objetos dentro do modelo de dados, documentando eles, classificando eles, né, e o agente, ele ia ter a função de consistir essas regras, né, tanto de classificação, quanto de normalização, padronização de nomenclatura, formatação dos campos, né. Então, a experiência que eu tive foi essa, Luciana, de iniciar ali conceber uma solução multi-agente, conectando aí alguns agentes de IA, cada um com uma função específica e uma ação determinada para facilitar ali a modelagem de dados. Desculpa, mas já pegando esse gancho, foi na mesma ferramenta que você conseguiu fazer esses vários agentes se comunicarem? Na verdade, foi um desenvolvimento, tá? Uma pessoa do time que trabalhava comigo fez todo o desenvolvimento em Python, né? E direcionou a consulta aos documentos de regra, glossário, estava caminhando nesse nível, né? Não usei uma ferramenta específica de mercado. O que a gente usou foi código Python, documentos de referência, né? E a codificação em si que fazia toda essa validação, né? Mas a gente estava evoluindo, né? Uhum. Eu confesso que eu não consegui ver o filho nascendo, não. Mas eu acho bacana, que... bacana. Mas então, é bem bacana isso. Eu acho que... Foi mais na acho que a gente tem raça muita ali, né? oportunidade. Fazendo codificação em Python para coordenar os agentes, fazer todo o workflow, né, no Python. Isso. Mas acho que a pergunta, né, do Luciano, né, a própria OpenAI, né, tem o conceito de agentes, né, quando você contrata a plataforma OpenAI, não só, assim, porque muitas vezes as pessoas conhecem pelo ChatGPT, lógico, né, a interface primeira que as pessoas conhecem, mas tem a forma de contratar a API da OpenAI para você interagir, né, diretamente das suas ferramentas, com a sua tecnologia, com as suas ferramentas através da API da OpenAI, e tem o conceito de agente também da OpenAI, onde você pode criar vários agentes específicos, fazer o treinamento desse agente com uma base específica de conhecimento, né? Então, o conceito de multi-agente você encontra em várias ferramentas da OpenAI, uma ferramenta que é bem popular, muitas pessoas estão usando já há algum tempo, uma ferramenta que era mais focada para workflow no passado, mas ela evoluiu para a construção de agentes e multi-agentes, é uma chamada N8N. N8N. Que é bem famosa aí, né, bem conhecida no mercado, a Open Source também. Então, ela, por isso, acho que também se popularizou bastante. O pessoal tem usado bastante na visão de marketing, mas nada impede de você aplicar em outras situações, né? Sim. Ela não tem essas limitações, ela tem bastante conectividade com vários tipos de tecnologias, bancos de dados, né? E inclusive com os modelos de LLM. Então, você pode usar a API da OpenAI para fazer um processamento de texto, uma tradução, a conversão de voz para texto, ou texto para voz, né? Você pode interagir com APIs do WhatsApp, do Telegram, de e-mail, então dá para fazer um monte de coisa. É uma ferramenta bem flexível para qualquer situação. Então, quando a gente fala em multi-agente hoje, eu tenho visto em várias empresas a adoção do N8N como a ferramenta de workflow que vai coordenar esses vários agentes de IA, que você programa, descreve dentro dela mesmo. Ele orquestra, né? Isso, ele faz toda a orquestração. O N8N, ele é a novidade aí no mercado para orquestrar esses agentes. E comecei a estudar um pouquinho ele, né?
não tem segredo, viu? Ele é muito fácil de interagir. Eu acho que vai ser bem promissor o uso dessa solução aí para orquestrar vários agentes nesse conceito de multi-agente. É uma boa dica de estudo. Bom, só continuando aqui, deixa eu voltar para a apresentação, que eu saí, gente, desculpa, e agora não estou conseguindo mais. Espera aí. Vamos lá. Aí. Os desafios da IA, né? Eu acho que um dos maiores desafios aí que a gente tem para o uso da IA no gerenciamento de metadados é a gente definir padrões consistentes aí de metadados, né? Então, tem toda uma estruturação que a gente precisa fazer antes para que a IA consiga interpretar esses metadados, né? O viés algoritmo, no caso, né, ele também, acho que acaba sendo um desafio, porque não é só uma lógica que você tem que desenvolver, né? Você tem que interpretar também, né? Então, por exemplo, a IA precisa saber lidar com diferentes formatos de metadados, né? Origens, estruturas, né? E sempre ela vai estar baseada num grande volume de dados, né? Então, acho que esse é um desafio, né? Eu acho que também as questões que permeiam ali a privacidade e conformidade, eu acho porque assim, metadados podem representar e expor informações que são sensíveis, que são confidenciais, né? Então, os dados, uma vez enviesados, usados num treinamento de IA, né? Pode perpetuar erros, exclusões, né? E isso pode se tornar um problema, né? Para sistemas que classificam ali informações como sensíveis, né? E eu acho que, assim, a questão de complexidade e interação com sistemas legados e múltiplos ambientes também é um pouco complexo, porque quando a gente tem uma arquitetura híbrida ou multinuvem, os metadados, eles precisam meio que ser sincronizados, né, nessas diferentes plataformas. Então, a IA pode enfrentar aí alguma dificuldade de manter rastreabilidade e governança. E também porque os legados não tem padrão, né? É complicado. Por exemplo, você vai desenvolver um agente que vai buscar uma não conformidade de um padrão, olhando para uma base de dados legada, que não tem documentação, não tem padronização, é difícil, né? Fazer a IA interpretar e contextualizar esse dado. Então, eu acho que esse é um dos... são os principais desafios que a gente tem do uso da IA para gerenciamento de metadados. Mas eu acho que assim, os desafios eles não anulam os benefícios da IA, né? Eu acho que acho que tudo tem que ser encarado como oportunidade, na minha visão, sabe? Então, eu acho que gerenciar os dados, os metadados, exige mesmo uma abordagem aí cuidadosa, né, estruturada. A gente tem que fazer uso de ferramentas, tecnologia, mas a gente sempre vai ter ali o viés humano, né, participando disso tudo, né, organizando a informação, organizando, né, definindo padrões, definindo contextualizações, semântica, para que a IA possa trabalhar, porque ela sozinha não vai conseguir fazer isso, né? Então, ou seja, tem aí uma dedicação humana por trás da IA, que eu acho que é essencial, né? Eu acho que, com o tempo, a gente vai conseguir desmistificar aquela insegurança que a IA está trazendo para a gente, de que, assim, poxa, vai substituir o trabalho humano.
né? Eu acho que assim, a IA ainda é uma caixa preta para alguns, em alguns aspectos, né? Desenvolver algoritmos eficazes requer mesmo equipes aí multidisciplinares que se complementam e que compreendam aí aspectos técnicos, não só de entendimento e contextualização do metadado, mas também as questões de governança, né, para você definir o caminho que a IA vai seguir, né, naquilo que você quer que ela faça, né. Eu acho que, assim, a questão cultural, ela é essencial também, né, para a gente propagar esses desafios e conseguir superá-los, né. Acho que a falta de entendimento sobre o valor dos metadados, né, pode levar a uma certa negligência, né. Então, eu acho que o aculturamento sobre a importância e valor dos metadados, ele é essencial em tudo que a gente vai aplicar ali a IA, né? E para isso, acho que é preciso envolver as equipes de forma a promover mesmo a cultura orientada a dados, né? De forma bem estruturada. Então, cultura data-driven na veia aí para a galera. Era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Deixo aqui o meu contato, e-mail e o meu LinkedIn. Espero que o assunto tenha sido bacana, né, oportuno para o momento, e vamos trocar experiência aí. Quem tiver com algum desafio, quem tiver com alguma ideia, vamos trocar, vamos, de repente, criar algum fórum, bater um papo, para a gente evoluir o assunto aí. Obrigada, Caetano, Marcelo, pela oportunidade, e obrigada a todos também por estar aqui com a gente nessa uma horinha aí, ouvindo um pouco sobre o tema. Eu sou entusiasta, então sou suspeita para falar, né? Eu adoro o tema, curto demais, estou estudando bastante e quero muito evoluir. Então, quem tiver a fim de seguir, vamos se juntar. Isso aí, é um campo bem fértil, né, para criar novas coisas, né, assim, a IA não é tão nova assim, já tem algum tempo, mas acho que agora ela é mais popular, né, agora com essas, principalmente com o advento das ferramentas de LLM, ficou bem mais popular, então as pessoas estão aprendendo a usar, começando pelo ferramental de LLM, fazendo prompts, interagindo, mas isso se expande, né, para a criação de agentes, multiagentes, de sistemas que usam inteligência artificial, seja o LLM, seja um machine learning, aplicado a visões de negócio. E o mundo de arquitetura de dados, de administração de dados, de construção mesmo de novas aplicações, né, ele é muito rico, né, para interagir com isso, né? Então, isso que você falou no finalzinho, as pessoas têm medo que vai ser substituído pelo... Não, acho que esse não deveria ser o medo, né? O medo é de você não entender e não saber usar a nova ferramenta que surgiu, que é a inteligência artificial. Então, acho que essa sua vontade de estudar, de aprender, é justamente isso. Essa é a postura, né, que as pessoas deveriam ter. Eu quero estudar, quero aprender a usar essa nova ferramenta para fazer melhor o meu trabalho, né? Metadados não é assunto novo, metadados é super antigo, né? Década de 90, anos 2000, já se falava muito em metadados. Muito não, né? As pessoas que estavam mais voltadas para a arquitetura de dados, que nem a gente, né, Michel? E outros aqui, DBAs, arquitetos, a gente chamava mais de administrador de dados, né? O administrador de dados já falava muito de metadados, mas não era muito entendido, né, pelo resto da empresa, né? Acho que agora é interessante que tanto a IA quanto metadados são mais populares, porque assim como a gente precisa de metadados para usar os dados, a inteligência artificial também precisa dos metadados para entender o significado do dado e conseguir ser aplicada ali, né, naquele contexto. Então é bem legal aí a temática, a forma que você trouxe, esses estudos, essas ideias, né? E é um campo totalmente aberto e novo para novas ideias, né? Então, quanto mais ideias a gente tiver e testar e experimentar, com certeza a gente vai descobrir muita coisa legal aí para fazer. Muito bem. Muito bom, gente.
Legal. Michele, novamente, muito obrigado por ter compartilhado aí a sua experiência e seu entusiasmo conosco. Foi muito Obrigada. legal. Eu estou observando aqui no chat, o pessoal está gostando, está agradecendo. Então, a todos os participantes também, muito obrigado por terem se inscrito. E não deixem de depois conferir essa live lá no nosso chat, que é o no nosso site, né, que é o www.csstreina.com.br, não somente essa live, como outras que já fizemos também. Então, muito obrigado aí a todos.